Gente, eu já volto com vocês. Preciso trazer ele aqui agora, que também se debruçou sobre dados, não de uma, não de duas, mas de 3 pesquisas, olhando também para trás, para trazer para vocês um raio-x do voto na principal região do país, em termos de eleitorado, peso eleitoral. Estou falando aqui do Sudeste. Yuripita, muito boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bom, Dani? Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui, e para o Leandro e para a Renata também, que estão com a gente. Já destrincharam bem aí o Rio de Janeiro, a gente expande um pouquinho aí para o Sudeste. Perfeito, porque o Yuri vai te mostrar o seguinte, agora a Quest com isso, essa semana a gente fecha tendo São Paulo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro. E o que é notável, Yuri, é essa melhora. Quando você olha mais perto, você entende por que Bolsonaro no nacional está subindo 1, 2, a depender da pesquisa. A cada pesquisa que se faz, há um movimento de recuperação e o Yuri vai detalhar ali para você agora. A gente consegue descrever isso a partir da avaliação do governo, Dani. Houve recuperação significativa nos 3 estados, o que é curioso. O estado do Rio de Janeiro, que Leandro Rezende, Renato Agostini e vocês estavam detalhando, é onde Bolsonaro já tinha um ambiente mais favorável, mas mesmo lá ele conseguiu recuperar. E é por lá que a gente vai começar a mostrar, destrinchar esses números da avaliação do governo Bolsonaro. Houve uma oscilação dentro da margem de erro da avaliação negativa, mas a avaliação positiva subiu 4 pontos, foi de 26 para 30 e a regular deu uma queda de 26 para 22, ou seja, muito provavelmente foi aí dentro mesmo que teve a maior parte dessa variação. E o que isso nos indica ali? Que o Rio de Janeiro já era um ambiente mais favorável com esse saldo. O presidente tem saldo negativo em todos esses 3 estados, mas no Rio de Janeiro conseguiu recuperar 5 pontos no saldo, ou seja, aquele 1 de oscilação do negativo que ele baixou e os 4 que ele recuperou no positivo. Rio de Janeiro tem mais ou menos, um pouco mais de 8% do eleitorado do país. Passando agora para o segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, onde na atual situação, Lula tem a maior vantagem de intenção de voto em relação ao Bolsonaro. Mas olha como Bolsonaro conseguiu recuperar a sua avaliação. 5 pontos de queda na avaliação negativa e 5 pontos de subida na avaliação positiva. Foi de 23 para 28 a avaliação positiva e a negativa caiu de 50 para 45. Ou seja, 10 pontos percentuais de recuperação entre março e maio deste ano. Minas Gerais, que tem pouco mais de 10% do eleitorado, 1 em cada 10, ou seja, é um eleitorado bastante significativo e com aquele histórico que sempre é curioso a gente lembrar. Quem ganha a eleição nacional necessariamente ganhou em Minas, pelo menos no segundo turno, mas também provavelmente no primeiro turno. Isso desde Fernando Collor em 89 até Jair Bolsonaro em 2018. Para completar, o maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo. Aqui foi onde o presidente Jair Bolsonaro conseguiu a sua melhor recuperação. E em São Paulo, a gente está falando de mais de 22% dos eleitores, 1/5 do eleitorado nacional está no estado de São Paulo. A avaliação negativa caiu de 53 para 48 e a positiva subiu de 23 para 29, ou seja, 6 pontos de recuperação na avaliação positiva, 5 pontos de queda na avaliação negativa, 11 pontos de saldo a favor da avaliação do governo, e isso explica toda essa recuperação de intenção de voto que Bolsonaro registrou nos últimos 2 meses. A questão é que, principalmente em São Paulo, mas também em Minas, Bolsonaro está se recuperando em cima dos outros candidatos e não em cima de Lula. Por isso que a polarização vai ficando mais evidente, mas Lula não teve tanto prejuízo. O desafio para o PT e para Lula é o Rio de Janeiro, como vocês descreveram. Não por acaso é o estado em que o PT, enquanto partido, é menos organizado, tem menos força do que Minas e do que São Paulo. E aí, eu acho que a gente precisa só fazer aqui a mesma ponderação que a gente fez no Rio de Janeiro, né? Você vê que o presidente está conseguindo... Você tem os numerinhos de cabeça, Yuri? Aí, o presidente reagindo em São Paulo, né? São Paulo no primeiro turno, porque no segundo foi um estrago, foi assim, uma pisa, né? 70-30, basicamente, foi isso que Bolsonaro fez aqui em São Paulo no segundo turno de 18. Mas no primeiro, ele já teve mais da metade dos votos em São Paulo. Teve 53% dos votos válidos, 12,3 milhões de votos no estado de São Paulo. E aí, para você entender a diferença,
Haddad teve 16,4%. Então, veja agora que o que Lula está pontuando em São Paulo, vou até pegar aqui, Yuri, para a gente poder fazer isso junto. Também. Isso mostra que essa recuperação de terreno está acontecendo também e para os dois lados, né? Porque o PT vinha de um lugar muito abaixo do seu piso histórico, né? Que é ali, aqui em São Paulo, em torno de 30% dos votos, 28% dos votos, fez 16% em 2018. Exato. A exemplo do que aconteceu no Rio, que o Leandro Rezende estava recuperando aquele histórico, Dani, o ex-presidente Lula, em 2002, teve o melhor desempenho dele, que ele, inclusive, ganhou no estado de São Paulo. Houve segundo turno na eleição estadual entre, então, governador Geraldo Alckmin concorrendo a sua primeira eleição, ele próprio candidato a governador, contra o então deputado José Genuíno, que conseguiu forçar um segundo turno e Alckmin ganhou no segundo turno. Mas Lula ganhou naquela eleição contra José Serra, que tinha todo um histórico de força do PSDB em São Paulo. Depois, a partir de 2006, o PT nunca mais conseguiu ganhar nem na nacional, nem chegar perto ali de ameaçar a hegemonia tucana, porque houve vitória de primeiro turno de Serra, houve vitória de primeiro turno de Geraldo Alckmin na eleição para governador de 2006 2010. Ou seja, também, de fato, como você disse, o Lula consegue uma recuperação do seu eleitorado, a exemplo do que Jair Bolsonaro tem feito com o seu eleitorado de 2018, agora, depois de ter amargado ali resultados de intenção de voto bem baixos, vem subindo, pelo menos desde novembro, e agora já está chegando num patamar mais competitivo, mas ainda distante, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais, ainda longe de conseguir um empate nem numérico, nem técnico, como ele consegue no Rio de Janeiro. Então, veja só, eu peguei aqui, olha, resultado das eleições, então, em São Paulo, 2018, primeiro turno, para você estabelecer uma comparação de quanto cada um perdeu de terreno e precisa recuperar, ou quanto cada um conseguiu recuperar de terreno de lá para cá. É a mobilidade do eleitorado brasileiro e tem vários fatores, pandemia, crise econômica, estilo, posicionamento, o eleitorado que se define em algum lugar, a maioria está no de direita, né? Diz que é um eleitor de direita. Então, tudo isso tem, e claro que vai ter bastidor, né? Depois, mais adiante, a gente vai trazer bastidor também. Então, aqui, primeiro turno, São Paulo, 18, Bolsonaro teve 53% dos votos, Fernando Haddad, 16,5% dos votos. Esses dois vão para o segundo turno. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, no principal cenário, beira 39%, beira 40% das intenções de voto para presidente da República e Bolsonaro 28%. 16 pontuou em 18 o PT, chega perto de 40 em maio de 22, a eleição é em outubro, o eleitor muda, como está muito claro, olhando o resultado para a pesquisa de agora. E Bolsonaro melhorando, ainda está ali abaixo, bem abaixo do potencial, do total de votos que ele atingiu em 2018. Então, tem muito jogo para todos os lados, Yuri. E só fazer uma ponderação rapidinha. A comparação com o resultado de 2018 é em cima de votos válidos. E aqui a gente está falando de intenção de votos brutos. Então, a gente está falando aí de Lula, esses 39%, daria mais de 40 e poucos por cento, 42 talvez, levando em conta votos válidos, 42, 43. E Bolsonaro, você falou 30, né? Daria 28, certamente a 30, 31. Exato, 30 e poucos por cento dos votos válidos. Importante, inclusive é legal, Yuri, a gente explicar, né? Quando a gente fala de pesquisa, sempre tem ali, olha, vou votar em branco, vou votar em nulo, ou não quero votar. Aí, nesse caso aqui em São Paulo que a gente está falando, são 11% dos eleitores. A Justiça Eleitoral pega e fala, então tá bom, querido revoltado que não quis escolher, eu vou levar em conta que você não quis escolher e vou tirar isso aqui da somatória, da totalização dos votos. E aí você chega nesse número final que leva em conta aquele que se engajou na democracia. Por isso, regularize seu título, vote, nem que seja para protestar, né? Aí o voto de protesto já fez história no Brasil, tiririca precursora aí nos tempos recentes. E antes teve lá cacareco, teve rinoceronte, teve aquelas coisas todas ali na época do voto cego. É melhor não lembrar, né? Não, mas eu não votei em nenhum deles, não. Vassourinha, rapaz, se for buscar lá atrás, você vai longe. Só o Fernando Molica, que é da época de votar no cacareco. Ele vai escrever aqui agora, respondendo o bullying. Obrigada, Yuri, eu já volto com você.